Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de forças. Ele é minha rocha, a quem temerei. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é o meu escudo. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é o meu escudo. Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de forças. Ele é minha rocha, a quem temerei. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha rocha, Ele é o meu escudo. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é o meu escudo. Jeová, Jeová, Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Jeová, Jeová, Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Montanhas que se movem, muralhas que caem, grilhões que se rompem, cadeias que se quebram, levanta os mortos, liberta os oprimidos, cancela as maldições, o inferno se abala, montanhas que se movem, muralhas que caem, grilhões que se rompem, cadeias que se quebram, levanta os mortos, liberta os oprimidos, cancela as maldições, o inferno se abala. Jeová, Jeová, Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Jeová, Jeová, Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus,
céus, outro não há. Senhor Jesus, Jeová da salvação, Yahushua, obrigado, Senhor, pelos teus livramentos. Obrigado por livrar o teu povo nos momentos da dificuldade. Obrigado, Senhor, pelas orações atendidas. Obrigado, Senhor, pelos jejuns atendidos. Obrigado, Senhor, pelos motivos de festejo. Obrigado, Senhor, pelos dias de culto solene. Obrigado, Senhor. São tantos temas abordados no livro de Ester, no Antigo Testamento das nossas Bíblias, Senhor Jesus, e motivos pelos quais ainda damos ação de graças ao Senhor, motivos que a igreja também tem de celebrar ao Senhor, tal qual o povo étnico de Israel o tinha no Antigo Testamento. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por ser o nosso libertador. Obrigado por comprar as guerras contra o teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, por capacitar o teu povo para os momentos de batalha. Obrigado, Senhor Jesus, por vivermos em um tempo em que a nossa batalha não é como nunca foi contra a carne e o sangue, contra o próximo. As nossas batalhas são contra os principados, contra as potestades, contra as entidades que atuam em esfera espiritual, Senhor Jesus. Dê-nos o discernimento para que nós, de maneira sábia e de maneira perita, consigamos manejar a nossa espada e o nosso escudo, que são a tua palavra e a fé que pela graça o Senhor derrama sobre nós, capacitando-nos para que nós consigamos militar espiritualmente, Senhor Jesus. Obrigado também por ser o Senhor quem nos capacita, por não precisarmos depender das nossas próprias mãos, estarmos largados com as nossas próprias opiniões sobre as coisas, pois o Senhor é que nos dá a sabedoria e nos ensina contra que devemos militar e como devemos militar. Obrigado, Senhor Jesus, por travar guerras em amor, nas quais o teu povo amado é capacitado e guiado pelo Senhor mesmo para que possa obter os resultados que agradam ao Senhor. Nos ajude também, Senhor, a abrirmos mão dos nossos próprios planejamentos e das nossas próprias opiniões pessoais em relação àquilo que entendemos que deva ser vitória para nós, para que coloquemos os teus planos com a tua opinião, ou melhor, com os teus decretos devidamente reconhecidos por nós em nossos corações e tendo o resultado dos teus decretos como a verdadeira vitória, ainda que não seja de acordo com as nossas expectativas pessoais, pois nós abrimos mão das nossas expectativas pessoais para que reine o Senhor nas nossas vidas com os teus decretos. O Senhor reinará, querendo nós ou não querendo nós. Portanto, que no dia em que todo joelho se dobrar e toda língua confessar que só o Senhor é Deus, nós já estejamos habituados a fazer ambas as coisas de bom grado, tanto nos dobrarmos perante o Senhor, quanto confessarmos que só o Senhor é Deus. Neste dia, Senhor, queremos fazê-lo como sempre o temos feito, e não de maneira forçosa e imperativa, como ocorrerá com os teus inimigos. Obrigado, Senhor, por nos aceitar para que façamos parte dos teus amigos, pois isso também é resultado da tua maravilhosa graça pela obra que o Senhor mesmo executou no século I, fazendo-se maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos ao nosso texto. Texto de Ester, gente. Ester é um livro tão peculiar nas Escrituras,
porque ele é um livro no qual o Senhor não é de maneira direta mencionado. Vocês sabiam disso? Que no livro de Esther, deixa eu ver se eu consigo colocar o fundo preto aqui, que nos ajuda. Aí. Nós estamos no capítulo 9, né? Não vamos lê-lo inteiro, só o recorte aqui para o dia de hoje. Mas no livro de Esther, o Senhor não é nomeado diretamente. Mas nós vemos o Senhor em tudo o que está acontecendo ali naquele momento da história. E é muito importante nós entendermos em que momento da história isso se passa. Esses registros desses eventos, eles têm a ver com o cativeiro, com o pós-cativeiro babilônico. Mas vejam, Mardoqueu e Esther, eles, ainda que estejam no momento dessa história, já vivendo no pós-exílio, no momento em que o povo de Deus já pôde retornar para Jerusalém, né, para a região da Judéia, ainda assim eles fazem parte daquilo que é chamado de um grupo dos judeus em diáspora, ou seja, os judeus que permaneceram espalhados em outros territórios e que, portanto, não estavam vivendo na região da Judéia, não estavam vivendo naquilo que hoje chamamos de região da Palestina, quando esses fatos acontecem, ainda que já houvesse sido decretada a permissão para o retorno dos judeus. Então, é importante nós lembrarmos que aquilo que nós chamamos de diáspora judaica, como é que os judeus se espalharam pelo mundo, né? Como isso aconteceu? Isso aconteceu em virtude dos dois cativeiros que ocorreram no mundo antigo. O cativeiro assírio, que acontece no século oitavo antes de Cristo, e esse é o cativeiro que levou as 10 tribos do norte, né, para a situação de cativas. E depois, no século sétimo, perdão, né, século sexto antes de Cristo, acontece o cativeiro neobabilônico. Isso é no ano 586 que acontece a grande destruição de Jerusalém. O cativeiro, ele começa, né, de maneira gradual, já no finalzinho do século sétimo, mas ele se conclui com o cativeiro geral, né, do povo de Deus no século sexto antes de Cristo. E parece que eu estou contando ao contrário, né, os séculos, e sim, estou contando ao contrário. Nunca é demais lembrar que quando nós falamos dos séculos e dos anos que antecedem a Era Comum, ou seja, que antecedem a contagem dos anos que nós temos como DC, como depois de Cristo, né? Nós contamos ao contrário, ok? Então, primeiro veio o século oitavo, depois o século sétimo, depois o século sexto. No século oitavo, no ano 722 a.C., os assírios tomam Samaria. No século sétimo antes de Cristo, começam as graduais prisões e deportações de judeus. E no século sexto vem, de fato, a destruição de Jerusalém e o grande e geral cativeiro babilônico, ok? Nós estamos aqui no momento em que Esther, né, está vivendo essa história, nós já estamos aqui no século quinto antes de Cristo e, portanto, estamos no finalzinho, estamos nos momentos finais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina de ser escrito justamente por volta deste período aqui, ok? Do século quinto antes de Cristo. Existe uma discussão se esses fatos que acontecem aqui no livro de Esther, eles acontecem no reinado do rei Xerxes ou do rei Artaxerxes, dos Medo-Persas, porque ele é mencionado na Bíblia pela maneira hebraica de se falar o nome dele. E a maneira hebraica de falar o nome dele é Assuero, segundo a transliteração que nós temos para a língua portuguesa. Então, o rei mencionado aqui é o rei Assuero. E aí surge um debate. Será que o rei Assuero é aquele que era chamado pelos gregos de Xerxes, que veio um pouco antes, ou de Artaxerxes, que veio um pouco depois? E, a partir dessa discussão, dá para a gente entender que essa história ou ela aconteceu
na primeira metade do século V ou na segunda metade do século V antes de Cristo. Mas esse é um debate menor e a maioria esmagadora dos historiadores da igreja, que também estudam o Antigo Testamento, e também dos judeus teólogos, chamemos assim, né, entendem que a pessoa mencionada aqui como Assuero é, na verdade, o rei conhecido na história como Xerxes I, tá bom? Então, isso não é um consenso, mas é um entendimento majoritário. E isso também vem de um estudo, de um ramo chamado filologia, né? Que é o estudo da origem das palavras. Porque o nome de Assuero, se nós vermos como era o nome de Xerxes, como era mencionado pelos próprios persas, parece ser o nome Assuero mencionado pelos hebreus depois, tá bom? Entre outros tantos fatos. Por exemplo, quando nós estudamos a personalidade deste rei chamado de Xerxes, segundo os historiadores extra-bíblicos, parece ser a mesma personalidade deste rei chamado de Assuero dentro da Bíblia. Então, nós temos vários motivos para entender que, na verdade, Assuero era chamado, fora do contexto bíblico, de Xerxes, tá bom? Vamos lá, nós estamos aqui no momento em que esta moça judia, chamada Esther, já tinha sido convocada para ir ao Palácio Real e fazer parte do harém deste rei, nós vamos usar aqui o nome bíblico dele, né? Desse rei chamado Assuero, lá na Pérsia. Então, enquanto os judeus já estavam em Jerusalém de volta, já tinham reconstruído o templo, se entendermos, né? Seja a interpretação de que estamos falando aqui de Xerxes ou de Artaxerxes, em qualquer dos dois casos, o templo já tinha sido reconstruído, porque o templo terminou de ser reconstruído no ano 515 a.C. E portanto, no finalzinho do século VI. Aqui nós já estamos no século V a.C., independentemente de entendermos que se trata de Xerxes ou de Artaxerxes, tá bom? Então, o templo já estava reconstruído, a depender de qual dos reis nós entendemos que é Assuero, se pode entender que os muros de Jerusalém já estão ou ainda não estão reconstruídos por Neemias, como eu tenho aqui a interpretação de que nós estamos falando de Xerxes, então ainda não havia sido completado aquele processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Mas nós estamos ali no finalzinho do Antigo Testamento, ali no fechar das últimas páginas do Antigo Testamento. E Esther, ela foi chamada para o harém do rei e foi escolhida para se casar com o rei em substituição a uma rainha anterior que o rei rejeitou porque entendeu que ela foi desrespeitosa e que deu a ele uma humilhação pública. Então ela foi repudiada, que era a rainha Vasti, ou Vasti, como alguns preferem dizer, né? Como termina em I, as palavras terminadas em I e sem acento, não transliteradas com acento para a língua portuguesa, em geral, nós as entendemos como oxítonas, então vou chamá-la aqui de rainha Vasti. A rainha Vasti foi repudiada e, posteriormente, Esther, uma moça judia, é escolhida por um imperador persa para se casar com ele e se tornar rainha. E essa moça, ela foi criada por um parente, um primo dela, chamado de Mardoqueu. Isso também é interessante para nós entendermos esses eventos, porque a depender da interpretação que se faz do capítulo 2 de Esther, nós podemos entender que ou Mardoqueu era um homem extremamente ancião, que era como se fosse um bisavô para ela, tá? Em virtude da idade, ou nós podemos fazer uma outra interpretação. De onde você tira isso, Daniel? Porque lá no capítulo 2 do livro de Esther, quando é mencionado quem é Mardoqueu, nós temos lá Mardoqueu citado e citados os ascendentes dele logo ali na sequência do texto. E o texto diz que ele foi levado ao cativeiro durante aquelas ondas de deportação que aconteceram antes da destruição de Jerusalém. Foi assim que Daniel
e também os seus amigos Azarias, Ananiel e Misael, que ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego depois, né? Também foram levados. Eles foram levados antes da destruição de Jerusalém. Agora, quando o texto diz que ele foi levado antes da destruição de Jerusalém, será que estava falando ele, Mardoqueu, ou estava falando dos ascendentes dele? Então surge esse debate. Se nós entendemos que os ascendentes de Mardoqueu foram levados, então Mardoqueu podia ter ali, pode ser um homem de meia idade, por exemplo. Mas se nós entendemos que Mardoqueu foi levado naquele período, no mesmo período de Jeconias, então Mardoqueu já tinha que ser um homem centenário aqui. Já tinha que ser literalmente um bisavôzinho, tá bom? Então surge esse debate de qual seria a idade de Mardoqueu, mas isso também não é o nosso tema aqui da história. Se nós entendermos, isso só é importante para nós entendermos que muito provavelmente estamos falando, portanto, do período de Xerxes, porque isso também fortalece a tese de que se é Mardoqueu que foi deportado, e a Bíblia não nos diz que esse homem viveu, né, quase 200 anos, que já estamos aqui também no período pós-diluviano, né, que as pessoas antes do dilúvio viviam muito mais, né, viviam centenas de anos, é o que a Bíblia nos registra. E depois do dilúvio, ou seja, no período pós-diluviano, as pessoas passaram a ter uma longevidade mais parecida com a nossa de hoje em dia, né? Que as pessoas vivem ali, se chegam aos 100 anos já é muito, se passam dos 100 anos já é muito, né? Já entramos esse tempo de vida, essa longevidade mais comum para os nossos tempos atuais, nós que vivemos no século 21 depois de Cristo. Mas, enfim, Mardoqueu, seja ele bem velhinho ou não seja ele bem velhinho, ele acaba sendo um mentor para Esther. Ele faz o papel de pai da Esther, já que ela era uma moça órfã, e ele continua, mesmo depois do período em que ela é levada para o Palácio Real, ele continua em contato com ela. E toda a trama da história acontece porque existe um homem chamado Amã, e vocês vão se lembrar, porque nós estudamos isso recentemente. Amã é descendente de quem, gente? Amã está lá na Pérsia, mas ele é descendente de Agag. Quem é Agag na Bíblia? Agag era um rei dos Amalequitas, um rei deste povo chamado de povo de Amaleque. E qual é a importância disso? Nós estamos vendo aqui uma reprise de uma guerra entre povos inimigos. Por quê? Quando nós estudamos o livro de Êxodo, nós vimos que houve uma inimizade perpétua entre o povo de Deus e o povo de Amaleque. Na ocasião em que esta inimizade, que este decreto divino é revelado aos homens, é a ocasião em que o povo de Amaleque ataca covardemente o povo de Deus, depois de o povo de Deus sair do Egito, cruzar aquilo que entendemos que é o Mar Vermelho, né, ali no Golfo de Acaba, e este povo, que é o povo de Israel, é atacado de uma maneira muito covarde por este outro povo. E então Moisés comissiona Josué para ser o comandante dos israelitas na luta contra os amalequitas. E ao final desta batalha, nós não vamos entrar aqui no detalhe, o Senhor revela que estabelece uma inimizade perpétua. Então nós entendemos que, na verdade, embora se esteja falando ali no nome dos povos, há ali uma inimizade espiritual acontecendo. Ela é em âmbito espiritual. É uma entidade espiritual que é chamada ali de Amaleque, contra Jeová. E então, o povo de Deus, ou seja, os israelitas, eles ali naquele momento passam a chamar Jeová de sua bandeira. Ou seja, o povo de Deus é o povo que tem Jeová como sua bandeira. Daí que sai a expressão que nós conhecemos como Jeová Nissi, ou Jeová minha bandeira. E então, Jeová é definido como marca espiritual deste povo. Este é o povo de Jeová. Quando falamos de Israel, falamos do povo de Jeová. E para nós que somos cristãos, Jesus é Jeová de salvação, o Jeová que salva, porque esse é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Jeová que salva, ou Jeová da salvação. Então, Yahweh Nissi, Jeová minha bandeira. Yahushua, que é o nome de Jesus, não é? Significa Jeová que salva. E olhem só,
Depois, muito tempo depois de o povo de Israel vencer Amaleque no deserto, surge uma outra batalha, que nos está retratada lá nos livros de Crônicas. E esta outra batalha, ela acontece quando nós temos o primeiro rei de Israel ungido pelo profeta Samuel. E este rei recebe uma orientação sobre como ele deveria conduzir a batalha contra os amalequitas. E ele desobedece o decreto divino. Nós estudamos isso já, né? E o que acontece? Ele poupa o rei dos amalequitas. Quem era o rei dos amalequitas na época do rei Saul? Era Agag. Como ele poupa Agag, Agag continua tendo seus descendentes até que chega muito tempo depois, centenas de anos depois, até um descendente de Agag chamado Amã. E vejam só, Amã, o amalequita que está lá na Pérsia, na época de Mardoqueu e Ester, ele provoca o imperador da Pérsia, chamado de rei Assuero aqui na Bíblia, a decretar a morte de todos os judeus. Olhem só, uma guerra espiritual que já estava travada desde a época de Moisés está se repetindo. E essa guerra só acontece no período de Ester, essa guerra espiritual, no período de Ester e Mardoqueu, porque o rei de Israel, o primeiro rei de Israel lá atrás, desobedeceu uma ordem divina. Se o rei Saul tivesse de fato feito o que lhe tinha sido encomendado, nós não teríamos este problema séculos depois. Mas como ele descumpriu a ordem de Deus, e este foi o motivo pelo qual foi decretada a perda do reino por Saul, e foi isso que ensejou Davi se tornar rei, e então o Senhor estabelecer que é a dinastia davídica, que seria a dinastia perpétua sobre Israel, e Jesus Cristo é de qual dinastia? Da dinastia davídica. E então Saul perdeu a sua vez e os seus descendentes perderam o reinado. Mas Mardoqueu, que é este primo de Ester, que criou Ester, a menina judia órfã, ele é descendente de quem? Ele é descendente dos benjamitas, ou seja, ele é da mesma tribo do rei Saul. E, portanto, o conflito está se repetindo. Saul, rei de Israel, contra Agag, rei de Amaleque, é o conflito que está se repetindo agora, em que você tem Mardoqueu, que é da mesma tribo de Saul, contra Amã, que é descendente de Agag, rei de Amaleque. O conflito, séculos depois, está se repetindo. E agora acontece uma obediência ao decreto divino. Veja, lá atrás houve uma desobediência. Agora está havendo uma obediência. E é este o mote do livro de Ester. Obediência ao Senhor, mesmo quando se está fora da terra do Senhor, ou seja, fora do reino de Israel, onde existe ali o sistema levítico em funcionamento, onde existe o templo do Senhor. Quando se está fora daquele território, ainda assim o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e o Senhor está levantando a sua forte mão, a sua destra, para defender o seu povo, onde quer que o seu povo esteja, em qualquer lugar do mundo. E esta é a beleza deste livro, porque nós vemos ali um jejum que é encomendado, um jejum que é um jejum, é uma aflição de alma, não é? Para que este povo esteja em oração, e veja, nem isso é mencionado no livro. Não se menciona que eles estão em oração. Tudo isso é implícito. Não se menciona que o jejum deles é para Jeová. Isso tudo é implícito. Não se menciona que esta é uma guerra de Israel contra Amaleque. Isso tudo está implícito na redação. Quando nós lemos, nós vamos entendendo a mão do Senhor, dando livramentos e um conflito espiritual que está ali acontecendo, porque nós fazemos uma interpretação sistemática das Escrituras. E esta é a mensagem deste momento. Quando o Antigo Testamento está se encerrando, qual é a mensagem que é deixada? Judeus, onde quer que vocês estejam, Jeová vai
cumprir a sua obra. E a promessa de que Jeová vai trazer o Messias se cumprirá a despeito do que aconteça com este povo. E, de fato, uns 400 e poucos anos depois, nasce Jesus Cristo, o Messias aguardado por Israel, e então nós passamos do Antigo para o Novo Testamento. Passamos da antiga aliança para a nova aliança. E tudo isso se cumpre a despeito do que está acontecendo no ambiente geopolítico, no ambiente militar do mundo. E essa também é uma mensagem para o fim dos tempos, porque os cristãos serão protegidos pelo Senhor, amparados pelo Senhor e chamados à santidade ao Senhor, independentemente de onde estejam no mundo e de qual é a situação geopolítica do mundo. Vocês entendem? Porque a nossa guerra não é uma guerra geopolítica, tomando parte entre guerras de nações diferentes. A nossa guerra ela está acontecendo em âmbito espiritual e nós precisamos ter esse discernimento. E com essas informações, nós conseguimos ler esse trecho aqui de Esther, capítulo 9, entendendo o contexto em que nós estamos. Vamos lá. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Então, o que está acontecendo aqui? Amã, que fazia o papel de o principal assessor do rei, na verdade, de um equivalente a um vice-rei, né? Ele, sendo descendente de Amaleque, se volta e tenta usar o poder do imperador da Pérsia para acabar com os judeus. E o que acontece é que Mardoqueu, que é um benjamita, descendente do rei Saul de Israel, ele se coloca ali e pede a Esther, que está no papel de rainha, para que ela se arrisque e entre na presença do rei para conseguir uma estratégia para contar para o rei que isso estava acontecendo. E então, esta moça que está lá, uma judia, sozinha dentro do palácio real, ela vai e coloca a sua vida em risco para entrar na presença do seu marido, e ela não tinha autorização para entrar nem na presença do marido, porque esse era o tamanho do poderio desses homens, né, desses reis, que eram reis da Pérsia nesse período, desses imperadores, né? E ela consegue convocar um banquete e usar da estratégia deste banquete que ela vai dar para o seu marido, que é o imperador, na presença do inimigo do povo dela, que é Amã, para contar que existe ali um plano de Amã para destruir o povo dela, que é a rainha. E para que isso tudo possa acontecer, todo o povo de Deus entra em um jejum de 3 dias. Olha a beleza da história. E aí o rei entende que o rei foi trapaceado por este homem. E o rei, ao invés de voltar atrás, porque isso seria uma humilhação pública para o rei, ele mantém o decreto pelo qual todos os persas teriam o direito de atacar os judeus em qualquer lugar do império, ou seja, nas satrapias, que eram o equivalente aos estados, né? Se fosse o Brasil naquele tempo, seriam os diferentes estados, os diferentes unidades federativas. Lá na Pérsia, essas unidades federativas, o equivalente às unidades federativas, né, que evidentemente não estávamos falando de uma federação, estávamos falando de um império, mas enfim, é só para a gente entender melhor, né, como isso funcionava. As satrapias eram o equivalente aos estados. E em todas as satrapias, os sátrapas, ou seja, como se fossem os governadores dos estados, eles estavam responsáveis por fazer com que os decretos do imperador se executassem em todos os territórios. E qual era o decreto? Que todo o povo da Pérsia, né, do Império Medo-Persa, poderia atacar os judeus naquela data. Mas agora nós temos aqui uma virada da história, porque a partir do momento em que esta moça, a Esther, ela consegue levar até ao rei, ao imperador, o plano que foi articulado em âmbito espiritual, e este homem se sente traído, e ele mesmo manda matar, manda executar o equivalente ao vice-rei dele, que é Amã, né, que é o principal governante abaixo dele, agora o imperador, ao invés de voltar atrás e revogar o seu decreto, que seria uma humilhação para ele, o que ele faz? Ele emite um segundo decreto,
autorizando os judeus a se defenderem, a pegarem em armas e se defenderem. Então, estava ali a confusão autorizada, uma guerra que foi provocada por quem? Por Amaleque. Olha só a situação da desobediência ao Senhor. Centenas de anos atrás, uma desobediência gerou agora de novo esta guerra. Mas agora essa guerra vai ser vencida como? Com jejum e obediência. Olha a beleza da história. Vamos lá. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Olha só, o que está acontecendo aqui é um fenômeno semelhante ao momento de conquista da terra de Israel, da terra de Canaã. Porque quando o Senhor tira o seu povo do Egito e manda o seu povo para a terra prometida, que é a terra de Canaã, o que é que acontece com os povos que estavam em Canaã? O temor de Jeová cai sobre todos eles. E também a partir deste temor, existe ali uma vitória do povo de Deus sobre os povos inimigos de Jeová. Entendem? E agora está acontecendo isso. Aqueles que queriam destruir o povo de Jeová agora estão atemorizados do povo de Jeová. E veja, Jeová não é mencionado aqui na história, mas nós estamos entendendo tudo o que está acontecendo. É uma coisa belíssima isso que o livro de Esther nos proporciona. E todos os líderes das províncias e os sátrapas, ou seja, o equivalente aos governadores de estado, né, do Império, do Império Medo-Persa, e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Quem é Mardoqueu? O benjaminita, aquele que aqui está fazendo o papel que o rei Saul deveria ter feito lá atrás. Rei Saul, que também era benjaminita ou benjamita, né? As duas palavras são corretas. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Ou seja, o homem Mardoqueu, a quem Amã queria matar, e Amã preparou um madeiro para pendurá-lo no madeiro, e vocês estão evidentemente percebendo aqui a conexão com o plano completo de Deus. Quem é que foi pendurado no madeiro, sofrendo todas as injustiças? Foi Mardoqueu? Não foi Mardoqueu, foi o Messias de Israel, que é o nosso Messias e nosso Salvador Jesus Cristo. Este sim foi pendurado injustamente no madeiro. Estão entendendo? Todo o plano de Deus sendo revelado de maneira tipológica aqui? Estão percebendo? Os judeus a todos os seus, feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata. Aqui estão sendo mencionados os nomes dos filhos de Amã. Ou seja, quem são essas pessoas que estão sendo citadas aqui agora nominalmente? Os descendentes de Amaleque. Estão entendendo, gente, o que está acontecendo aqui? Os descendentes de Amaleque, os descendentes do trono de Amaleque, estão sendo mencionados um a um como derrotados. Veja que os nomes dos persas não são mencionados aqui como derrotados. São os nomes de quem que são mencionados? Os nomes dos descendentes do trono de Amaleque. Vamos lá. Quem foram os derrotados entre todos esses 500 mil, os escolhidos a serem mencionados por nome? Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Leia-se o Amalequita Agagita, ou seja, o homem do povo de Amaleque, que era descendente do trono de Agag, rei de Amaleque. Ele e todos os seus filhos foram mortos. A guerra foi vencida conforme determinação do decreto divino. Decreto divino
que também no livro de Esther não é mencionado. Essa é a grande beleza do livro de Esther. Nós que somos estudiosos da Bíblia, que pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, cremos na Bíblia, quando chegamos ao livro de Esther, que é o último dos livros históricos, né, na organização do Antigo Testamento, como está nas nossas Bíblias cristãs, e principalmente nas evangélicas, né, porque existe uma divergência no Antigo Testamento católico e no Antigo Testamento ah, evangélico, porque os evangélicos entendem que a Bíblia hebraica, a mesma dos judeus, é a que vale para nós no Antigo Testamento. No catolicismo, existiu no século XVI um processo que foi chamado de deuterocanonização, através do qual outros livros do contexto hebraico foram incorporados ao Antigo Testamento. Mas estou falando aqui das Bíblias evangélicas, portanto, tá? Nas Bíblias evangélicas, nós temos ali os livros históricos, e os livros históricos, eles começam em Josué e terminam em Esther. Ou seja, toda a história contada de maneira mais ou menos linear ali do povo de Deus, ela é contada e ela termina em qual livro? Termina no livro de Esther. Então, quando nós chegamos ao livro de Esther, para nós há uma facilidade de interpretar todas essas coisas, porque nós já vimos todas essas batalhas sendo passadas em ordem mais ou menos cronológica na organização dos livros anteriores. Estão entendendo? Então, nosso Antigo Testamento, ele é dividido em alguns setores, né? Ele é dividido no Pentateuco, que é a Torá, os 5 livros de Moisés, logo depois, que são ali de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós passamos para a segunda divisão do Antigo Testamento, que começa em Josué e termina em Esther, que são os livros históricos. Aí nós passamos para os livros de sabedoria, que são 5, que começam ali em Jó e terminam em Cânticos, né? Ou em algumas traduções em Cantares, né? E aí nós entramos nos livros dos profetas maiores, começando por Isaías e terminando em Daniel. E aí os 12 últimos livros são os livros dos profetas menores, ok? Começando em Oséias e terminando em Malaquias. Então, se a gente pega o setor dos livros históricos, que vai de Josué a Esther, quando chegamos ao livro de Esther, para nós é fácil entender essas coisas, mesmo que elas não estejam ditas expressamente no livro de Esther. E assim também os judeus, quando liam estas coisas no Antigo Testamento, também, assim como nós, entendiam de maneira clara tudo o que está acontecendo no âmbito espiritual. E o fato de estas coisas não serem mencionadas expressamente, também nós entendemos que é um sinal do Senhor dizendo assim: vocês do povo de Deus, quando estiverem em qualquer lugar do mundo onde o Senhor não for adorado enquanto nação, né, oficialmente na nação onde vocês estiverem, não se preocupem, porque vocês verão as mãos de Deus e terão discernimento para interpretar as obras de Deus onde quer que vocês estiverem e quando quer que isso aconteça. Olha que coisa maravilhosa, gente. O livro de Esther é um livro maravilhoso. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. A fortaleza de Suzã era o lugar de onde o rei exercia o seu domínio. Então, podíamos chamar aqui neste período de a capital, tá? A capital do império. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram, ou seja, o seu povo matou e destruiu 500 homens e os 10 filhos de Amã nas províncias do rei que teriam feito. Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á, ou seja, o rei honrou a sua esposa, a rainha Esther, perguntando a ela o que ela queria que fosse feito. E agora entra aqui a conclusão dessa nossa perícope, né? Desse nosso trecho bíblico escolhido para estudo aqui. Olha só qual é o resultado daqueles que planejam o mal injustamente contra aqueles que são de bem. Porque isso também não está dito aqui com todas as letras, mas está nas entrelinhas. Vamos ler. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Ou seja,
aqui tem um problema, tá? Com a tradução da palavra forca. A palavra forca, ele está traduzida aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel, a versão provavelmente a mais tradicional de todas as versões, né? Mas a mais tradicional não é necessariamente a melhor para a interpretação, e por isso eu vou explicar aqui. Quando a gente lê forca aqui, a melhor tradução para isso é madeiro, tá bom? É madeiro, porque nós sabemos que a forca não era um instrumento também utilizado, assim como também não era a cruz, tá? Para crucificar, no período dos Medo-Persas. E também a palavra original usada aqui, ela não nos remete necessariamente a um processo de enforcamento. Até porque os 10 filhos de Amaleque, do Amalequita Amã, já estavam mortos. Concordam? Nós já lemos ali que eles foram derrotados e mencionados nominalmente um a um. O que é que está sendo pedido para ser feito aqui? O que está sendo pedido é para que a humilhação pública de Amaleque seja executada. Olha só, prestem atenção no contexto histórico aqui. Nós temos, no mundo antigo, um, um mecanismo de exposição pública daqueles que são os inimigos do rei. Qual é este mecanismo? Na época dos romanos, que é mais fácil para nós interpretarmos, o que eles faziam? Eles crucificavam as pessoas. Então, o mesmo instrumento usado para execução era também aquele instrumento onde o corpo, já estando lá, permanecia exposto, de maneira que todos aqueles que passavam olhavam e falavam: os inimigos de Roma, olha o que acontece com eles. Então, os seus corpos estavam ali para exposição pública, de maneira que qualquer um que passasse já sabia, bom, o que essas pessoas que estão na cruz fizeram, nós não podemos fazer, porque senão esse é o nosso destino. Então, os corpos ficavam ali expostos. Mas quando se diz madeiro, nós sabemos aqui que esta estaca, podemos traduzir como estaca também, ou este madeiro, que foi traduzido aqui como se fosse uma forca, na verdade é um instrumento de empalação. O que é empalação? É um mecanismo de execução muito cruel, né? Mas aqui, no caso, esses homens já estavam mortos, então era só para que eles ficassem expostos. Mas quando isso era feito como instrumento de execução, era um método muito cruel, método que foi usado, inclusive, até a Idade Média, com alguma frequência. Inclusive, a pessoa que inspirou a lenda do Conde Drácula era um homem conhecido como o Empalador, era um rei conhecido como o Empalador. Ele era um homem tão cruel, que ele mandava que aldeias ou vilas inteiras fossem empaladas. E o que é empalar? É pegar uma estaca de madeira, perfurar a partir do ânus e fazer com que essa estaca saia no ombro, de maneira que a pessoa não tenha uma morte imediata, a pessoa fica lá estrebuchando em tortura durante um período que normalmente é de uma meia hora. A pessoa ali continua tendo um processo de hemorragia e de falência múltipla dos órgãos, com uma dor extrema, porque está com todos os seus órgãos internos perfurados, e evidentemente qualquer um que olha para essa cena e se amedronta e fala: bom, eu não posso ser inimigo do rei, porque senão eu terminarei desta maneira. E quando se está falando aqui do madeiro ou da estaca, provavelmente está se falando disso, para pegar os corpos, só que neste caso, os 10 filhos de Amã, o Agagita, já estavam mortos, mas que os corpos deles fossem expostos neste madeiro, ou seja, empalados para ficarem em exposição. E o que é que está acontecendo aqui? Ou seja, no mundo antigo, quando você vê os corpos ali dos derrotados em exposição, a mensagem que está sendo passada é: estes são os derrotados. Os seus intentos não prevaleceram. No caso aqui, como são especificamente de todos estes que morreram, são os 10 filhos de Amã, cujos corpos devem ser expostos na fortaleza de Suzã, o que está se dizendo aqui é: os intentos de Amaleque contra o povo de Deus foram todos frustrados. A gente precisa entender como as pessoas interpretavam isso no mundo antigo. Vocês estão entendendo? No mundo espiritual, houve uma humilhação pública para o espírito de Amaleque, que se voltou contra o espírito de Deus. Ou seja, o espírito de Amaleque que se voltou contra o Espírito Santo. Amaleque contra Jeová. Ou, se traduzirmos o equivalente para o Novo Testamento, o espírito do anticristo contra o espírito de Jesus Cristo. Entendem o que está acontecendo ali?
Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e aqui o enforcaram não é a melhor tradução, né? Enforcaram os 10 filhos de Amã, porque eles já estavam mortos, e enforcamento não é o que está escrito aqui neste texto no original, mas eles foram colocados no madeiro, de maneira que a estaca que foi planejada no começo do livro era uma estaca da injustiça. Era a estaca do Amalequita contra Mardoqueu, o homem de Deus. E no final, Mardoqueu morre na estaca que ele planejou como instrumento de injustiça. Ele próprio é justiçado. Morre justamente na estaca que ele planejou contra o homem de Deus. Olha a virada da história. Aquilo que os inimigos de Deus planejam contra o povo de Deus é aquilo que acontecerá contra esses próprios inimigos. Ou seja, todo o mal que as trevas planejam contra o reino de Deus, tentando atingir o povo de Deus, que é o povo desse reino, este mal será voltado para todos estes que assim planejam em âmbito espiritual. E nós que já conhecemos o que está previsto no livro do Apocalipse, já sabemos que o anticristo, o falso profeta e posteriormente, depois do milênio, também o próprio Satanás, a antiga serpente, o grande dragão, serão todos encerrados no lago de fogo. E com eles, todos aqueles que aceitaram ser instrumentalizados por eles para fazer a obra do maligno. Olha que o livro de Esther é quase como um resumo da história completa da Bíblia, né? Em um livro só. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Leia-se, penduraram no madeiro os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. E esta última frase aqui do nosso trecho de estudo é muito importante. Vamos ler de novo? Qual é a última frase? Porém, ao despojo não estenderam a mão. O que é despojo? Despojo é o prêmio da guerra. Quando, numa guerra, um lado derrota o outro, tudo aquilo que o outro lado tinha cai nas mãos do vencedor. Então, aquilo pertencia ao perdedor cai nas mãos do vencedor. Na história da desobediência, voltando alguns séculos aqui, ou seja, saindo do século V antes de Cristo e entrando ali na transição do século XI para o século X antes de Cristo, que é a época do rei Saul. Quando a gente volta lá, o que Saul fez desobedecendo ao Senhor? Ele poupou Agag, o rei de Amaleque, e não poderia ter poupado, e ele se apossou dos despojos de Amaleque, e ele não poderia ter se apossado dos despojos. O que é que acontece aqui centenas de anos depois? Uma obra de obediência completa. Os descendentes de Amaleque não são poupados, e os despojos também não são recolhidos pelos judeus. Olha aqui, não está escrito expressamente, mas nós que entendemos o que aconteceu lá antes conseguimos entender. Houve uma obediência completa ao decreto divino. Glórias ao Senhor por isso. Não queremos os despojos das trevas e também não queremos que o representante das trevas seja poupado. Olha só. E assim nós terminamos o estudo de hoje. E, evidentemente, quando falo do representante das trevas, falo do representante espiritual e não das pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra é contra os principados e potestades. Alguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui que vejo que tem mensagem. As mensagens de saudação. Alguém tem dúvida sobre esse texto? Não? Gostaria de convidar alguém para orar sobre obediência. E quero pedir um foco específico. Tem coisas que nós não conseguimos entender quais são as repercussões no futuro da nossa obediência e da nossa desobediência. Mas nós temos uma certeza: seja qual for a nossa obediência ao Senhor, seremos honrados. E seja qual for a nossa desobediência, haverá consequências para a nossa desobediência, ainda que seja lá no futuro longínquo. E eu queria que alguém orasse para que nós saibamos nos
humilhar perante o Senhor, sujeitando-nos à vontade dele, ainda que nós não consigamos enxergar as repercussões futuras, ainda que seja difícil que nós sejamos obedientes. Quem poderia fazer essa oração para nós? Baseada aqui no texto de Esther que lemos. Quem poderia orar para que saibamos ser obedientes ao Senhor? Não? Tá. Eu mesmo farei então a nossa oração. Vamos lá. Senhor Jesus, como é bom obedecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que bem iremos se formos obedientes ao Senhor. Bem sabemos que todos os planos do Senhor em relação aos teus filhos são planos de bem, não são planos de mal. O Senhor planeja o bem para os teus filhos. São planos de alegria, são planos de salvação. Senhor Jesus, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, pois o Senhor é um Deus fiel. E justamente porque o Senhor é um Deus fiel, será cumprida a lei do Senhor, na qual a obediência terá sua recompensa, mas também a desobediência terá a sua recompensa. Assim era a lei do Senhor no período do Antigo Testamento, em que a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei da Torá, a lei do Pentateuco foi estabelecida sobre o povo de Deus, mas também na aliança da graça, na nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Senhor. Também nós vivemos em um período no qual obediência e desobediência têm as suas consequências decretadas no mundo espiritual. Senhor Jesus, nós sabemos que absolutamente ninguém é capacitado a obedecer ao Senhor, a menos que o Senhor, pela graça, estabeleça fé como dom do Senhor sobre nós. E por isso, clamamos aqui, derrame, Senhor, uma unção redobrada de fé sobre nós, dom do Senhor, presente do Senhor sobre a tua igreja, para que a tua igreja possa obedecer. Ajude-nos, Senhor, a sabermos como orar, pois as tuas sagradas escrituras nos dizem nas epístolas paulinas que sequer sabemos como devemos orar. Nos ajude a orar pedindo, Senhor, fé, para que, munidos da fé do Senhor, nós possamos entregar ao Senhor a oração perfeita. Pois se não for o Senhor derramando a tua fé como dom sobre nós, até as nossas orações podem ser abominações contra o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos obedientes. Ajude-nos, Senhor, a sermos capacitados em oração. Ajude-nos, Senhor, a sermos firmes e ousados nos nossos jejuns, afligindo as nossas almas, para que sempre que o nosso corpo gritar, nós entreguemos como resposta a este grito dos nossos corpos, oração ao Senhor. Senhor Jesus, ajude-nos a honrarmos ao Senhor e a estarmos dispostos a buscarmos pelo discernimento que o Senhor nos dá, os sinais do Senhor, ainda que invisíveis ao mundo, ainda que pareça que não estamos sendo ouvidos nas nossas petições, ainda que pareça que há uma inércia do Senhor, ainda que os nossos olhos naturais não consigam enxergar, clamamos por perseverança em Cristo. Clamamos por discernimento para que vejamos os teus sinais, para que enxerguemos as tuas mãos no invisível, no inaudível. Sabemos que são inaudíveis os gemidos, que também são inexprimíveis em palavras, gemidos que o Espírito Santo, em concordância conosco, nos faz, levando as nossas petições ao trono de Deus. O Espírito de Deus, pela obra consumada de Deus, o Filho, leva essas petições ao trono de Deus, o Pai, com gemidos inexprimíveis. São inexprimíveis e inaudíveis, mas nós sabemos que acontecem porque assim
decreta a palavra do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a termos fé para saber o que o Senhor está fazendo, mesmo quando os nossos olhos e ouvidos não alcancem as respostas. Porque nós não somos movidos por olhos nem ouvidos. Nós somos movidos pela fé. Por isso, Senhor, clamamos, derrame da tua fé, para que sejamos como o povo do Senhor no período de Mardoqueu, Ester e Assuero, provavelmente o período de Xerxes I, imperador da Medo-Pérsia, do Império Medo-Persa. Pedimos, Senhor Jesus, que tenhamos essa fé. Fé que no mesmo período teve o povo do Senhor em Jerusalém, enquanto Esdras reerguia o templo e enquanto Neemias reerguia os muros da cidade capital da Judéia. Clamamos, Senhor, que nos dê essa mesma fé, fé dos contemporâneos de Ester e Mardoqueu. Clamamos, Senhor Jesus, que sejamos obedientes ao Senhor. Clamamos que o Senhor nos corrija nas nossas desobediências, pois confiamos que todas as tuas correções são gestos de amor do Senhor, para que tudo nos vá bem e não para que nos vá mal. Ajude-nos a sermos fiéis e crentes. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos às nossas orações.